MC. João, uma pergunta que eu te faço aqui, hoje, da nossa situação que vive hoje no nosso país. Quais seriam as prioridades hoje, não digo de mudança para o nosso país, mas uma coisa que agregasse um exemplo, uma forma diferente para a nossa sociedade hoje? Hoje a nossa sociedade ela passa por um problema muito sério, que qualquer empresa, qualquer prefeitura, qualquer estado, qualquer país, qualquer estabelecimento, o que manda é a roda financeira, que quanto mais sustentável ela for, mais saudável vai ser ou essa pessoa, ou esse CNPJ, ou esse país. O que acontece hoje? O pessoal fala muito da questão... Gestão. Não, da questão da... Vamos conversar, não é só o que eu vou falar. Da questão é o seguinte, por exemplo, o nosso PIB. O nosso PIB esse ano, ele vai crescer em torno de 2,5%. Beleza, tá? Sim, mas aí eles vão ter que a saber... inflação é 4,5%. Tudo Isso. bem, mas nunca ninguém se preocupou, cara, é dizer o seguinte, ó. Tudo bem, nós faturamos de PIB 9 trilhões, beleza. E cresceu 1%. Como que cresceu 1% ou 10%. Mas como que é dividido esse PIB? Nós temos a renda aqui na casa, um exemplo, de 10 mil reais. Nós temos uma piscina pequena, uma casa de nível médio, entendeu? Isso aí significa... Como que tu vai dividir esses 10 mil reais? Isso aí que eu digo, é a base de tudo. Mas essa gestão que tu fala da base é que nem uma família. Minha família, por exemplo, ganha um valor, que nem essa aí, digamos, minha família ganha 10 mil reais. E eu tenho os custos dentro dessa família. Existe uma família chamada Brasil. Existe. E dentro dessa família tem os custos. Dessa família. E agora o brasileiro tem que ter uma noção de como que é fatiado esses custos. Sim. Que o mais importante disso, por exemplo, assim, como tu mesmo falou, não é 1% o PIB cresceu, 2% não sei o que, e coisa e tal. Mas o importante é o exemplo. Se o PIB brasileiro faturou 9 trilhões, como que é dividida essa fatia, João? Entendeu? 50% do PIB é para pagar dívidas de banco. Por que dívidas de banco? Porque quando o PT assumiu em 2003, quando o Fernando Henrique deixou para o PT, pouca gente sabe disso, e quem sabe não fala. A dívida do Brasil era em torno de 800 bilhões de reais, certo? A nossa dívida, desde que o Lula 1 entrou, até quando assumiu o Temer, a nossa dívida estava em 7 trilhões de reais. E durante esse período esquerdista, o governo pagou 7 trilhões de reais do custo da dívida. Ou seja, nós devemos 7 trilhões hoje e já pagamos 7 trilhões. Então, nós estamos falando de 14 trilhões. Sendo que pelo que é o PIB do Brasil, essa dívida nunca vai ser paga. Claro que não. Entendeu? 40%, 50% é para pagar essa dívida. E sabe quanto que nós pagamos de juros por dia, dessa dívida por dia hoje do PT? 3 bilhões e 500 milhões de reais todo o dia. 30 dias por mês. Tá? Tem noção do que é 3 bilhões e 600 por dia? Não, o pessoal não tem noção disso. Não tem noção disso. Não o que vocês têm noção é que o cara estava dizendo hoje na Jovem Pan, ai, o café é o vilão da economia porque está custando mais que o litro de uísque. Só que o litro de uísque não dá 250 doses, querido. O litro de uísque dá 30 doses. E 1 quilo de café dá 250 doses. Se o quilo de café está 100 reais, cada dose vai custar 40 centavos. E tu não te importa de pagar 5 pila no posto de gasolina. Então eu acho que a prioridade do brasileiro é mudar a mente do brasileiro. Porque se tu não mudar a mente do brasileiro, tu não vai mudar a tua Câmara de Vereadores, nem tua prefeitura, nem tua Assembleia, mas nem o Senado. Aí entra o ponto principal, da onde que vem todo esse direcionamento educacional. Exato, da base. A geração Paulo Freire. Da base, a base, como é que hoje é feita uma base, principalmente na questão que tu pega a criança, vem vindo uma base, a criança, adolescente, porque essa base, como é que ela é feita? Essa base já está moldada. Claro. Na verdade, essa base ela foi moldada. O que ela foi moldada? Ela foi planejada. Ela foi planejada para tu que está ouvindo aí, para o teu filho,
para viver naquela bolha ali que eles colocaram para ti. O problema nosso é abrir essa cabeça. Porque a nossa educação ela é atrasada há mais de 30 anos, João. Tá entendendo? Então essa bolha que existe, ela não muda por quê? Porque isso aí já existe um planejamento, como se fosse uma massa de manobra, onde não faça tu pensar numa gestão financeira desde pequeno. Vou te dar um exemplo do Japão, que é um dos países que tem... Assim, ó, a educação é uma das coisas primordiais lá. No Japão, só para ter uma ideia, até os 10 anos de idade, até os primeiros anos ali, não se tem nada de prova. Eles ensinam o teu comportamento, a tua responsabilidade, a tua educação, entendeu? O teu direcionamento como ser humano, primeiro, nessas séries iniciais, para depois aplicarem, e automaticamente aplicando, eles têm cursos técnicos direcionados realmente que quando eles saem dali, eles já saem sabendo e trabalhando. Não é que nem hoje a nossa universidade hoje, João, qualquer tipo de universidade, que tu faz 4 anos de curso, mestrado e doutorado, e tu não sai sabendo dali. E pouca gente sabe também que hoje um estudante universitário custa 10 vezes o que custa um estudante do ensino primário. E no ensino primário, de cada 10 estudantes que saem, só um sabe matemática meia boca. Aí vamos para o nosso segundo grau. 85% saem analfabetos funcionais. Não sabem nem escolher a profissão que querem. Aí vamos para as universidades. 90% são analfabetos funcionais. Por quê? Porque as nossas universidades, elas se transformaram em fábrica de militantes. Não só isso, a gente não chegando a pegar pesado, porque existe, mas uma fábrica de cabide de emprego, e eu vou te explicar por que rapidinho. Por que eu vou explicar por isso? Porque, por exemplo, tem cursos das universidades, tanto federal como particular, que não tem gente. E o ponto de corte, eles querem que tu entre para o quê? Para ter movimentação de pessoas. Para justificar o professor, para ter o professor, para ter o... Tá entendendo? Porque aquele professor que entrou na universidade, a grande maioria das vezes é indicação, meu irmão. Eu sei. Tá entendendo? Não é questão de tu ter mérito. Eu conheço gente que foi indicada lá sem ter prova. Ou se tem uma prova, a prova já tinha sido feita antes. E isso existe. Claro. Tu tá entendendo? Então o professor tem que quê? Que nem tu falou, tu tem que comprovar que tem professor e que tem aluno que vai sair dali, que tem um curso. Tu pega, tem cursos hoje, tem muitos cursos, um exemplo, que não tem nexo ter mais. Tá entendendo? Ah, tu vai ser radical. Não é questão de tu ser radical. A questão é que não tem mais emprego depois que tu sai dali. Não é ou não é, João? É verdade. Tu entendeu? E o grande problema do brasileiro, não só do estudante do ensino primário, secundário, universitário e empreendedorismo, o empresário. O maior problema está no empresário, sabe por quê? Porque a raiz foi podre. Se nós colocar um rato na Câmara de Vereadores, ele vai se transformar numa raposa ou num gambá na presidência da República. Porque nada começa grande. E nessa ideologia marxista que nós estamos vivendo hoje, todo mundo quer construir um país da cobertura para baixo. Não adianta tu projetar uma piscina de 50 metros cúbicos na cobertura se não tiver uma base que aguente aquele peso de água. Mas aí vem um exemplo. Esse é o problema. Aí vem um exemplo. Nós somos um país onde a estrutura ela é inchada, ela é muito inchada. Mas e o exemplo? Ineficiente. Para tu montar uma empresa, hoje tu pega o exemplo do Beltrano ali do lado. Aí o Beltrano do lado, como é que é? Ah, porque o meu sonho. Aí tu pega o sonho do Beltrano. Todas as empresas seguem um sistema falido de como que tu monta o negócio. Porque eu tenho que montar o negócio, porque eu tenho que ter tantos funcionários, porque eu tenho que ter carro, porque eu tenho que ter uma funcionária que atenda o meu telefone, porque eu não sei o quê. E isso é exemplo falido, como uma educação falida é colocada. Qualquer empresário, de quantas empresas hoje tu que é o cara que gosta de jogar os dados aí? De quantas empresas hoje que tu abre e fecha em tanto tempo? Fala aí pra nós. 60% das pequenas empresas no Brasil fecham em 6 meses. 6 meses. E os outros 40%, meio a meio, até 2 anos, não existem mais. Então o IBGE, que hoje é um fabricante de números, ele simplesmente diz que foram criadas 4 milhões de empresas.
e fecharam 1 milhão na empresa. Então, de cada 4, fechou uma, entraram 3. Dessas 3, 2 terminam em um semestre. E as outras que sobraram, que é esse 1/3, vão durar no máximo 2 anos. Isso quando não reparcela o simples, são inviabilizados e trocam o CNPJ. Que é o que acontece mas com aí é onde nós isso vamos não chegar. vai sério. Aí é onde nós vamos chegar. Aí é onde nós vamos chegar. Por tu ter montado uma ideia de um sonho de tu ter uma empresa dessa forma, qual que é a base? A base é a gestão financeira de uma empresa que ninguém até hoje, não digo ninguém, mas 98%, 99% não captou o que é mais importante para uma empresa. Quantos centavos tu gasta para produzir R$1? Vou dar um exemplo. O Rio Grande do Sul está marcando agora para o dia 30 uma paralisação nos trevos, tá? Do agronegócio. Mas poucas pessoas sabem que hoje o saco de soja está em torno, na Bolsa de Chicago, em torno de R$134. O saco de 60 quilos. A previsão da Embrapa para o Rio Grande do Sul no ano de 2025 é que, na média, seja colhido 37 sacos por hectare. Isso perfaz a 134 sacos, dá R$5.000. E o custo de produção desses R$5.000 é R$6.000. Este é a real motivo, é o real motivo dos agricultores do Rio Grande do Sul, principalmente os plantadores de soja, eles estão gastando R$6.000 para plantar 1 hectare de soja e colhendo 5.000. Ou seja, eles estão pagando para trabalhar. Por isso que eles querem securitização das dívidas. Aí eles estão correndo atrás dos benefícios que o governo cortou, um exemplo que seria financiamentos, né? Claro. Entendeu? Mas por que esse lavoureiro está dessa maneira? Porque ele foi aquele estudante do 1º grau, que não foi dado assistência, do 2º grau, gestão. Universitário, que não teve gestão financeira, não teve educação financeira e muito menos noções de empreendedorismo. Porque se o Brasil não funcionar como uma empresa, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não adianta tu apertar o pescoço da vaca para ela dar mais leite, porque vai chegar uma hora que ela vai morrer. E no momento que a vaca morrer, não tem mais leite. Aí tu chega no mesmo ponto onde qualquer empresário de qualquer ramo, que ele, no momento que ele abre a empresa dele, que em 6 meses ele quebra, a mesma coisa é o agro. O agro é a mesma coisa que o empresário. A má gestão financeira vai te levar a isso. Só que eles se engessam, é que nem o Brasil se engessou. Eles começam a pegar financiamento, aí fica uma loteria. A loteria, sabe qual que é a loteria? É aquela que diz assim, ó, ano que vem eu pago. Aí piora, aí passa o outro ano. Não, deixa pra mim que esse ano vai melhorar e eu vou pagar. Tá entendendo? Só que ele não mudou a mente dele ainda. A mente dele continua a mesma. E cada vez mais ele vai aumentando a dívida dele. Que é o que a grande maioria dessas empresas faz. Cara, se tu colocar na real hoje, a mente de hoje de qualquer empresário e a mente de qualquer agricultor, eles são um tigrinho. Pirâmide. É um tigrinho mental que o sonho deles é pagar aquela dívida, mas eles não sabem quantos centavos ele gasta para produzir R$1. Essa que é a verdadeira. Eu tô dizendo, 1 hectare de terra, de soja, tu gasta 6.000 e fatura 5. Acabou. Não tem mais o que dizer. Tu vai continuar com isso? E não é de hoje, velho. E te digo mais. Os agricultores culparam a pandemia. Desde os anos 80 em Itaqui, acontece que a agricultura não é sustentável. Tá me entendendo? Por que ela não é sustentável? Porque se hoje nós estamos gastando 6 para produzir 5, houve épocas que nós gastávamos 7. Aí eu me divido. Por que tem que ter plano safra todo o ano? Então o teu negócio, em vez de dar dinheiro, ele consome dinheiro, entende? E é esse tipo de processo que hoje corresponde a 50% da nossa balança comercial, cara. Tá, aí a gente vai fazer a pergunta. Como que a gente faz para reverter isso? Como que a gente faz para mudar isso? É aquilo que eu falei lá no começo. No momento que tu não tem uma coisa de base... Não tem. Não tem como tu mudar, entendeu? Não adianta tu pensar... Tem que existir uma base. Só que essa base tem
um monopólio por trás disso, que é Não vai mudar um nunca. pensamento por trás disso, Educação. foi feito um planejamento por trás disso, aonde engessasse isso e tu não pensasse. Sim, e a maioria não pensa, velho. Entendeu? Aí, Esse é o problema. Aí tu não. Aí é que tá, o que que acontece? E aí tu segue a tua vida como se tu fosse o rato aquele na gaiola, aquele que naquele girinho, né? E aí tu começa Corrida agora dos o ratos. paradoxo do queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais queijo, mais buraco. E quanto mais buraco, menos queijo. É isso aí que a gente virou. E aí, digamos, para finalizar, com um conselho que eu daria, um conselho que eu daria, muda a tua base, muda o teu pensamento, e o pensamento, um exemplo da tua família, tenta mudar, do teu filho, mas tu vai ter que pensar, meu irmão. Só que para tu pensar, tu vai ter que sair fora do todo. Tu vai ter que sair fora da Matrix. E para tu sair da Matrix, tu vai ter que ter tempo. Que eu sei que a grande maioria não tem tempo para pensar. Entendeu? Pérolas do MC Serpente. Aqui, ó. MC Tigrão. Ah, Tigrão. Serpente. É barulho você? Tudo a ver. Tem algumas palavras ou não? As últimas. Tudo contigo. As palavras em latim que se chama Defunctus autem beatus existimeres. Os gladiadores diziam antes de entrar na arena para o imperador Adriano, que eles diriam: eu só serei feliz depois de morto. É barulho você, tudo a ver. 20 minutos.